Variante Delta do coronavírus. Juros e política monetária no Brasil e no mundo. Notícias quentes de Brasília. Temporada de resultados do segundo trimestre. Regulação na China. Esses são os 5 principais pontos que você vai precisar ficar de olho no mercado e eu vou contar para vocês aqui. Olá, eu sou a Raquel de Sá, chefe de economia da Rico, e vamos começar com o primeiro ponto, falando sobre a variante Delta do coronavírus. A variante Delta, ela tem origem na Índia e ela começou a se espalhar pelo mundo, primeiro um pouquinho na Europa, depois nos Estados Unidos, até aqui no Brasil a gente já tem o que se chama de transmissão comunitária, o que significa que uma pessoa já passou para outras pessoas sem essa primeira ter tido nenhum contágio específico no país de origem da variante. E o que importa e por que isso tá assustando os mercados ao redor do mundo? Porque a variante Delta, ela é muito mais transmissível do que a grande maioria das outras variantes da Covid-19, que a gente já tem muitas pelo mundo. E qual que é a preocupação? Que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no começo da pandemia, o ano passado? Mas por enquanto, esse parece que não vai ser o caso. Porque, pelo menos até agora, os estudos eles mostram que se as pessoas tomarem 2 doses das vacinas que estão aí sendo dadas ao redor do mundo, principalmente aquelas principais que a gente também tem aqui no Brasil, a eficácia é comprovada sim contra a variante Delta, principalmente contra casos graves de hospitalizações, internações e óbitos. Isso significa que as regiões do mundo que mais vão sofrer com essa nova onda de contágio da variante Delta são aqueles que têm menor taxa de vacinação, como por exemplo algumas regiões nos Estados Unidos, em que sim, há vacina disponível, mas nem todo mundo quer tomar a vacina. O Reino Unido, por exemplo, que já tem mais de 70% da população tendo tomado a primeira dose da vacina e mais de 50% com as 2 doses, tem sim sofrido o maior número de contágio pela variante Delta, mas o número de hospitalizações, internações e óbitos tem se mantido bem estável ali embaixo. A conclusão, então, até agora, é que essa variante significa que é importante que os países acelerem bastante a vacinação, não só da primeira dose, mas também das 2 doses, da segunda dose de todas as vacinas aqui contra o coronavírus. Agora vamos para o nosso segundo ponto, política monetária e juros. Assim como no mês passado e no mês anterior e no outro mês, a economia global foi levada bastante pelo debate sobre para onde vão as taxas de juros, ou melhor, aqueles pacotes de estímulos monetários no mundo inteiro. Nesse mês, as commodities que pareciam que estavam indo ao infinito e além e nunca iam parar de subir, até que deram uma arrefecida, com exceção de algumas bem específicas aí, mas se a gente olhar principalmente os alimentos ao redor do mundo, deram uma arrefecida. Mas mesmo assim, no cenário global, a gente tem bastante pressão sobre os preços ao produtor, principalmente nos industrializados, por causa ainda dos desequilíbrios entre oferta e demanda nas cadeias de produção globais. Isso se aliou à volta de serviços. Então, um com o outro, a gente tem uma subida bem forte da inflação. Mas os bancos centrais, principalmente em países desenvolvidos, e aí eu tô falando do Banco Central Europeu e do Fed, o Banco Central lá nos Estados Unidos, eles já deixaram bem claro que eles ainda vão esperar para fazer essa redução de estímulo. E eu não tô falando só das taxas de juros, que estão em 0 nos Estados Unidos e negativo lá na Europa. Eu tô falando também dos outros pacotes de estímulo, aqueles de compra de ativos. E aqui falando mais especificamente do Fed, o Fed deixou muito claro que ele vê essa alta dos preços como temporária, porque ela está muito ligada a esses desequilíbrios da pandemia e que ele vai sim esperar mais dados, inclusive sobre o mercado de trabalho, porque lá nos Estados Unidos o Fed tem um mandato dual, que ele controla tanto a inflação quanto o desemprego, para começar a falar sobre redução do seu programa de compra de ativos. Então, por enquanto, pela última reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária Americana, a gente conclui que ele deve dar mais clareza de quando começar a reduzir o seu pacote de compra de ativos lá em setembro. Por aqui, como a gente não quer ser diferentex, a inflação também seguiu nos holofotes. E aqui, além de todo esse desequilíbrio das cadeias de produção que a gente tem no nosso microcosmo Brasil também, a gente teve a retomada dos serviços, assim como a gente vê no resto do mundo, e a gente teve uma cerejinha do bolo, que é esse frio todo, que não é mentira, a gente está realmente muito frio da onde eu gravo esse vídeo, e também está muito frio na plantação de diversos alimentos. Então,
Tanto o frio quanto a falta de chuvas está fazendo com que haja uma pressão muito grande na inflação corrente desse ano. Ou seja, a gente tem mais pressão inflacionária vindo por aí. Com tudo isso junto e misturado, mas também sabendo que o ano que vem algumas dessas pressões vão arrefecer, principalmente as relacionadas ao clima, mas também aquelas que estão bastante relacionadas à volta da atividade, a gente imagina que a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, vai subir além do seu território neutro nesse ano. O território neutro seria 6,5. Ela deve ir além disso, para o Banco Central o quê? Conseguir controlar as pressões inflacionárias. Mas não se preocupe, quando a gente fala além, eu não estou falando aqui de taxa de juros de 2 dígitos e nem de inflação de 2 dígitos. Então pode ficar tranquilo e fica de olho aqui no que a gente contar para vocês sobre política monetária e inflação. Agora vamos ao nosso terceiro ponto, notícias quentes de Brasília, porque a gente tá precisando um pouquinho de calor, talvez não esse, mas enfim, o que a gente teve nesse mês também foram notícias lá de Brasília que também impactaram os mercados. E algo que tá vindo lá dos corredores de Brasília é a CPI da pandemia. A CPI, que está sendo conduzida lá no Senado, apontou, entre outras coisas, irregularidades na aquisição de vacinas pela administração Bolsonaro. Por mais que isso não tenha uma relação direta com os mercados e a economia, a gente sabe que qualquer ruído político aumenta a percepção de risco do mercado, seja ele aí o investidor doméstico ou internacional, e que isso não é bom para nenhum tipo de mercado aqui no Brasil. Além disso, também prejudica a relação do governo com o Congresso e também a popularidade da atual administração. Além disso, a gente teve também novidades com a reforma do imposto de renda, que seria a segunda fase da reforma tributária, segundo o Ministério da Economia. Por enquanto, a gente não tem certeza de nada, nem sobre o que exatamente vai trazer essa reforma. Então, já tivemos vai e vem ao longo desse mês que diziam que ia tributar algum tipo de fundo, depois não ia mais tributar. Então, como a gente sempre disse aqui em todo o material que a gente trouxe aqui na Rico, é que agora o importante é ter paciência e esperar o que realmente vai ser decidido. Primeiro, o que vai ser proposto e segundo, quais são as reais chances de aprovação dessa reforma do imposto de renda. Tentando matar 2 coelhos numa cajadada só, o governo fez uma mini reforma ministerial, colocando o senador Ciro Nogueira, do PP, um dos maiores partidos do conhecido centrão ali do Congresso, para dentro do governo. Então ele colocou Ciro Nogueira dentro da Casa Civil. Foi uma mini reforma, porque essa foi basicamente a única mudança. E quem estava na Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, foi para o Ministério do Trabalho, que estava dentro do Ministério da Economia. Mas o que importa dessa história toda é que o governo está numa tentativa de trazer mais aliados aí no Congresso para tentar avançar com a sua agenda. E isso é importante não apenas para a reforma do imposto de renda, mas para outras agendas que o governo tem ali na manga antes que se aproxime o ano eleitoral e, por que não, durante ele. Finalmente, também relacionado ao cenário político-econômico, porque como eu sempre falo, o risco fiscal e o risco político são irmãos gêmeos siameses, a gente teve uma redução do risco fiscal. As contas públicas continuaram trazendo boas notícias pela arrecadação mais forte, pela inflação que está ajudando ali no denominador da dívida PIB e também por uma boa gestão do lado das despesas ali por parte do Tesouro Nacional. Mas qual que é a pegadinha? Bom, na realidade tem um risco, e o risco é que esses ganhos de curto prazo acabem abrindo a porteira para maiores gastos no ano que vem e no ano subsequente, e que para tentar fazer com que tudo isso caiba num orçamento que não tá tão apertado, mas pode ficar, sejam revertidas algumas das nossas regras do arcabouço fiscal, especialmente a regra do teto de gastos. Então é importante que o investidor fique de olho em toda essa discussão fiscal, porque certamente vai ter um impacto aí direto em mercados principalmente de renda fixa e no câmbio. E das empresas, o que esperar? A temporada de resultados nos Estados Unidos referentes ao segundo trimestre está quase no final. Eles mostraram que grande parte das empresas surpreenderam positivamente, mas algumas, principalmente aquelas grandes empresas de tecnologia, disseram que tá indo tudo bem, mas que elas devem começar a reduzir esse crescimento mais robusto para os próximos meses. Aqui no Brasil, o sentimento é parecido, mas a nossa temporada de resultados ainda tem bastante água para rolar. A situação da pandemia melhorou, os riscos fiscais diminuíram, a gente teve bons números aí de atividade, então tudo indica que vamos ter aí um bom trimestre
em termos de resultados. Para esses números do segundo trimestre que a gente ainda vai conhecer em mais detalhes, destacamos alguns setores, entre eles commodities, tecnologia, varejo e o setor bancário. E se você quiser saber o porquê de tudo isso, vai lá conferir o nosso texto na íntegra na Reconnect. E já que a gente sabe que o mercado vive de futuro, agora a sensação um pouco é de que o melhor já passou. Então, se, diferente de uns meses atrás, a gente estava olhando muito para as empresas de valor, agora a gente começa a ver também potenciais ganhos comparativos para as empresas também de crescimento. Ou seja, não dá para esperar um ganho enorme indiscriminadamente de qualquer empresa. Long story short, a barra subiu e os preços refletem isso. E finalmente vamos ao quinto ponto: a China e um monte de regulação. Pois é, esse mês também contou com bastante volatilidade nos mercados acionários lá na China e também das empresas chinesas listadas nos Estados Unidos. Isso porque o governo chinês decidiu tomar uma posição um pouco mais dura em relação à regulação, não só contra empresas de tecnologia, mas também envolvendo empresas do setor de educação. Essas discussões de regulação, elas acontecem não só na China, mas também nos Estados Unidos, na Europa, porque se trata de dados muito importantes que essas empresas têm de grande maioria da população. Muitas delas têm monopólio, mas como se sabe, o governo chinês é totalitário e se ele quiser mudar alguma coisa, ele vai lá e muda amanhã. Isso significa que essas empresas vão deixar de existir, vão deixar de crescer e vão deixar de ter oportunidades? Na verdade, pelo contrário. Todo esse bololô regulatório lá na China pode trazer oportunidades para investidores, já que essas empresas continuam com grande parte dos seus fundamentos bastante sólidos, mas agora tem o seu preço bastante descontado. E é nesse tom, falando de oportunidades como se tivesse sido de propósito, que eu vou ficando por aqui. E como sempre, eu convido vocês para curtir o nosso vídeo, dar like, fazer tudo aqui nas redes sociais, porque a Rico está em todos os lugares e, claro, ler todo o nosso conteúdo lá na Reconnect e também seguir todos os nossos vídeos aqui no YouTube da Rico. É isso, gente. Muito obrigado a quem me assistiu até aqui e até a próxima.